A paz do Senhor em Cristo Jesus, meus amados irmãos, todos que estão aí do outro lado, me permitindo entrar no teu lar, no teu carro, na tua sala, onde você estiver. Muito obrigado por você nos estar abrindo as portas aí para estar com você. Obrigado por sua companhia. E estamos meditando na lição número 3 hoje, da nossa lição da editora Betel, tá? Hoje o nosso tema é usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus. Aliás, você que está a primeira vez conosco, quem vos fala aqui é o professor Ronald. Então, muito obrigado por me permitir estar aí com você. Nós já meditamos sobre 2 lições, hoje é a terceira lição, e nosso objetivo é ajudar os irmãos a pensar mais essa lição, né? E poder também auxiliar aqueles que são professores da escola bíblica dominical. A lição 3 é usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus. Aliás, deixa eu dar uma dica: se você quiser receber algum sinal, né, de que já foi lançada a lição, tá? Se inscreva, né, e você estará recebendo aí, né? Liga o sininho, né? Tem um sininho aí, liga ele. Daí você estará sendo notificado quando for lançado a próxima lição, ok? Então vamos lá, lição 3, usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus. Nosso textuário é: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse textuário é maravilhoso, lindo, e uma das coisas que eu destaquei aqui, durante a lição estaremos destacando os detalhes, mas a priori a questão é que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, tá? Juntamente, faz parte, né, do pacote. Juntamente para o quê? Para o bem. Tá? Deus sempre tem um propósito bom para você, para mim. Os planos dele são de bem, não de mal, tá? Então é bom colocarmos isso na nossa cabecinha, tá? Não importa a situação que você esteja, importa o que está escrito, tá? É isso que nós vamos tentar entender, usar as lentes da fé e dos propósitos de Deus nesta lição. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. A nossa verdade aplicada diz: enquanto estão debaixo do sol, os discípulos de Cristo precisam ter em mente a importância de usar as lentes da fé e dos propósitos de Deus. Então estamos aqui, nesta vida, e vamos dar essa devida importância, à questão da fé e dos propósitos. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, importa que creiam que Ele existe, ok? E os propósitos, entender, sempre entender que o sonho de Deus para nós é o melhor para a nossa vida. Nós temos 3 objetivos. Objetivo número 1, explicar a importância e o significado da cosmovisão. Número 2, destacar a postura de José diante de realidades adversas e favoráveis. Número 3, que a base da cosmovisão do discípulo de Jesus Cristo é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, ok? Nosso texto está em Gênesis 45, versículos 4, 5, 7 e 8. Você pode aproveitar, ler toda a história de José, que você vai se edificar muito com essa história. A nossa introdução diz: sendo discípulos de Jesus, como temos percebido o mundo ao nosso redor? Como estamos lidando com as adversidades e a prosperidade? Essas são 2 questões para você pensar. Como temos percebido o mundo? Como estamos interpretando, tá, o mundo? Como estamos lidando com as adversidades, seja adversidade ou prosperidade? Porque os 2 extremos, tá, as 2 situações são de perigo. Tanto as adversidades podem nos derrotar, como a prosperidade
também podem nos derrotar. Então, como estamos lidando com esses dois lados? Vamos refletir sobre este assunto à luz da palavra de Deus, que é a nossa lâmpada e luz. Vamos lá para o nosso tópico 1, cosmovisão, significado e importância. Primeiro, significado e conceitos. Depois, subtópico, segundo subtópico, diferentes cosmovisões. Terceiro subtópico, a importância da cosmovisão. Primeiro, então, vamos lá. O que é cosmovisão, né? Significado e importância. Nem sempre paramos para pensar sobre a nossa vida de mundo, principalmente no presente século, quando estamos sempre muito ocupados. Olha só, parar para pensar sobre a nossa vida. Às vezes, como disse Kennedy Blanchard, é necessário parar para ir mais longe. Às vezes, é necessário parar para ir mais longe. As pessoas correm, não param para pensar. Pensar realmente na questão de vida, tá? Alguém pode dizer, mas eu estou muito ocupado. Não dá para parar para pensar. Imagina se você está dirigindo o carro numa viagem longa, tá? E alguém disse que você tem que parar para abastecer o tanque, porque senão, em algum momento, você pode ficar no meio da estrada e você responde, eu estou dirigindo, estou muito ocupado, estou com pressa e não posso parar. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar um tempo que você queira ou não queira, vai ter que parar. Então, é necessário parar para ir mais longe. É necessário você parar para pensar em que direção está indo. Que motivações estão impulsionando você? De fato, qual o objetivo da tua vida e as razões desses objetivos? Então, significado e a importância da cosmovisão, tá? Vamos parar aqui para pensar. Bom, inicialmente nos deteremos no aspecto do significado e importância e as diversas formas adotadas pelos seres humanos para explicar e reagir diante da realidade realidade do mundo e dos diversos acontecimentos que nos envolvem, seja aos nossos olhos positivos ou negativos. Então vamos pensar um pouco, né? Vamos inicialmente pensar o significado, importância e diversas formas de reagir. Alguém já disse que o problema em si não são os problemas, mas como reagimos a elas. Você deve saber, eu creio, por experiência própria, que todos passam problemas, todos passam circunstâncias adversas na vida. Mas tem pessoas que estão no topo de sucesso e tem pessoas que estão no lamaçal da derrota. Qual é a diferença? Se todos passam lutas, todos passam tribulações, todos passam por circunstâncias adversas, a diferença está em como reagimos aos problemas, como cada um de nós interpreta a situação pela qual estamos vivendo, tá? Isso é de suma importância, porque a forma de como você interpreta a circunstância na qual você está vivendo, isso vai determinar teu sucesso ou o teu fracasso. Então vamos lá. 1.1 Significado e conceitos. Todo ser humano possui uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é concepção ou visão do mundo, ou seja, a maneira de ver e entender o mundo. Essa maneira é o resultado de um conjunto de ideias e crenças que funcionam como base ou lentes para vossos conceitos, atitudes e decisões na vida. Então, vamos lá.
com cosmovisão. O que é? Cosmovisão é a maneira de você ver e entender o mundo. Tá? É como você usasse uma lente, então óculos. Se você coloca um óculos que seja verde, de lente verde, o que vai acontecer? Você vai ver tudo verde. Se você vê uma lente, usa um óculos de lente vermelha, você vai ver tudo vermelho. Então a nossa vida é assim. A nossa mente, ela vai acumulando ideias e crenças, conceitos. E estes conceitos se tornam preconceitos, ou seja, bases de julgamentos, base de interpretação para nós interpretarmos as circunstâncias que acontecem conosco. Então, nós estamos falando justamente esta questão. Quando eu interpreto o mundo, eu interpreto com todos os conceitos que eu já tenho pré-formatado aqui na minha cabeça. Quando você faz a interpretação do mundo, é a mesma coisa. Nós interpretamos as situações, tá, que acontecem no mundo conforme as ideias que temos. É aí que está o problema. Que tipo de conceito você tem? Que tipo de ideias você tem? O que é ou qual é a verdade que você tem na tua cabeça? Às vezes nós temos algumas verdades que não são verdades de fato. Na verdade, são pensamentos, conceitos que estão colocados em nossa vida, mas são conceitos errados. Mas elas estão sendo base para a nossa interpretação da vida. Então, por isso eu preciso pensar ou repensar os meus conceitos. Tá? É bom você repensar teus conceitos. Veja, a cosmovisão trata-se de como interpreto a vida, afetando assim a forma de pensar, sentir e viver dia a dia, dia após dia. Então, como interpreto uma situação? Vamos colocar um exemplo bem geral. Se chega vamos colocar, se teu filho chega atrasado em casa, tá? Teu filho demora em chegar em casa e não mandou nenhuma mensagem, não ligou avisando, como você interpreta isso? Você interpreta isso como, dentro da tua cabeça, como uma falta de responsabilidade, ou você está, na verdade, com outra ideia, já pensando, né, que aconteceu com teu filho, né? Pode ser algum trânsito que está parado, ou aconteceu alguma situação adversa. Como você interpreta, tá? Isso vai criando em você sentimentos, tá? Vai criando em você, vai modificando tuas emoções. Se você interpreta o teu filho como alguém irresponsável, você não vai recebê-lo bem em casa, você vai ficar bravo com ele. Mas se você está interpretando a situação como a falta do filho e você está preocupado com ele por alguma situação que adversa poderia acontecer, você recebe, abraça e dá graças a Deus porque ele está bem. Então, como interpretamos a situação, uma mesma situação pode interferir a nossa vida. Agora a pergunta é: que lente uso para interpretar a vida? A minha lente particular, meus preconceitos particulares, ou a palavra de Deus? 2. Diferentes cosmovisões. A cosmovisão de uma pessoa vai depender do conjunto de crenças, valores e ideias adotados pela mesma. Tá? Aí é uma questão séria e importante. A cosmovisão depende do conjunto de crenças. O que você crê, isto afeta a tua vida. O que você valoriza, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que ideias, que verdades você tem, tá? Estes são pontos que de fato vão mudar a tua vida, tá? Para o bem ou para o mal, vão conduzir a tua vida para o sucesso ou a derrota. Que crenças você tem acerca do mundo? Podemos ter o materialismo, né? Conforme na nossa lição nos diz,
aqueles que adotam como base da sua vida o materialismo, ou seja, a visão de mundo, ou a visão do mundo dessas pessoas não considera ou valoriza a realidade espiritual. Ou seja, acham que a vida se resume a esta vida, né? A esta vida terrena, material. Nós temos um desenho, né, de alguém que acha que o mundo está em suas mãos, né? Acha que ela reina, acha que a vida, ela aqui no mundo é o centro das atenções. Ou também temos um pensamento do existencialismo, né? O existencialismo nos diz aqui em nosso texto, é quando acreditam que o sentido da vida está em conquistar, né, realização pessoal, alcançar sonhos e projetos. Ou seja, tem pessoas que estão aqui só pensando em conquistar algo para si, mesmo que isso provoque prejuízo aos outros. Aí também é um problema, né, como as pessoas se interpretam a vida. Elas se interpretam a vida como sendo elas as únicas pessoas, tá, que têm valor aqui, tá? Isso vai gerar problemas nas situações. Ou temos também o deísmo. O deísmo está aí na tua lição. O que é o deísmo? Diz assim: o ser humano, né? Aliás, diz assim: há pessoas que creem em Deus, porém não acreditam que Ele interfere na história da humanidade. Isso é deísmo, tá? Eu crer que Deus existe, mas Deus não interfere na minha vida. Deus não se intromete na minha vida, tá? Isso é um deísmo. Eu creio que Deus me criou, mas não creio que Deus é um ser com o qual eu deva ter comunhão com Ele. Ou podemos ter o conceito, a cosmovisão do teísmo. Teísmo é o quê? Quando eu creio que Deus é real, Deus existe, e eu posso me achegar a Ele, crer nele, e sei que existe galardão por eu estar na presença dele, tá? Isso é o teísmo que nós cristãos cremos, né? Ou pelo menos devemos crer de fato. Nós cremos que nas mãos de Deus é que está o mundo e não nas nossas mãos. Mesmo que nós, claro, temos que ter sonhos, temos que ter objetivos, temos que ter metas, mas cremos que tudo depende de Deus. 1.3 é a importância da cosmovisão. Não se trata apenas de olhar a realidade na qual estamos inseridos, mas perceber de uma forma mais profunda a totalidade desta realidade. Procurar perceber as razões, motivos e consequências nos acontecimentos e atitudes da vida, tá? Então, cosmovisão não é só olhar a realidade no qual estamos, tá? Olhar com os olhos naturais é uma coisa, tá? Agora, perceber a totalidade da realidade é outra. Perceber que nós somos seres interdependentes, que nós vivemos num mundo de interdependência. Então, aí eu procuro saber razões, motivos e consequências nos acontecimentos e atitudes da vida. O autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey, ele nos dá um exemplo da mudança de cosmovisão. Ele nos conta que certo dia ele estava no metrô, lá nos Estados Unidos, e ele entrou lá no metrô, sentou-se para ler, estava meio cansado, e daqui a pouco entrou um homem com 3 crianças pequenas. E estas crianças começaram a gritar, correr dentro do metrô, e todas as pessoas que estavam lá ficaram incomodadas, e Stephen Covey também ficou incomodado, e ele conta que ao momento as crianças começaram até puxar o jornal das pessoas e atrapalhar as pessoas, e Stephen Covey ficou pensando nele, interpretando aquele pai dentro da sua cabeça, dizendo: olha, que pai irresponsável, como pode deixar essas crianças estar correndo, gritando aqui, porque não segura? Que pessoa irresponsável. Esses pensamentos foram se alimentando por um momento,
até que, por um tempo, até que ele chegou-se ao pai e disse: moço, o senhor não pode, por acaso, porventura, segurar essas crianças? O pai olhou para Stephen Covey e disse: como que é, moço? Como se ele não estivesse naquela realidade. Novamente Stephen Covey repetiu e disse: olha teus filhos que estão fazendo bagunça, não dá para fazer algo? Então o pai respondeu e disse: o que eu farei? A mãe deles acabou de falecer no hospital de onde saímos de lá. Então, nesta circunstância, Stephen Covey já pensou diferente e disse: peço perdão, em que posso lhe ajudar? Olha, eu quero que você perceba isto. Quando nós enxergamos as situações somente de um modo de ver, de um lado somente, nós interpretamos e julgamos a situação do nosso jeito. Mas quando nós percebemos razões, motivos e consequências, então aí nós temos uma cosmovisão. Aí nós temos a visão do tudo, tá? Você vê como é importante nós prestar maior atenção às situações, tá? Então essa é a importância da cosmovisão. Agora o exemplo de José, nós temos 3 pontos: José e a realidade no lar, José e a realidade longe do lar, e José e a mudança da realidade. Vamos lá, o exemplo de José. Ele demonstrou uma visão de mundo baseada não somente na superfície dos fatos, mas na sua fé em Deus e nas promessas e propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. Quando nós lemos a história de José, nós temos que ter um cuidado, tá? Às vezes nós olhamos para os heróis da fé e lhes damos um superpoder. Nós lhes damos a ele como se eles fossem melhores que nós, tá? Mas eu quero lembrar a você o que o apóstolo Tiago diz, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tá? Então Tiago ele está dizendo: gente, entendam, todos eram seres humanos igual a nós. E eu quero que você preste atenção também isto na vida de José. José era uma pessoa tão natural quanto você. O texto de Gênesis 41:51 nos diz que José, tá, deu o nome de Manassés a seu filho, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai, tá? Olha só o que está dizendo. Isto, tá, que José está falando, somente ele diz isso quando já está no trono ao lado de Faraó. Ele não tinha esse pensamento antes de chegar lá, no final, tá, do propósito de Deus. Por que é importante que você perceba isto? Porque José lhe disse aqui: Deus me fez esquecer, ou seja, todas as vezes eu estava me lembrando o sofrimento. Nós somos seres humanos. Quando Deus nos pede para tomar uma atitude positiva, não está dizendo para nos esquecer ou fazer de conta que não existe o sofrimento. Não, Senhor. Quando o texto bíblico nos fala, tá, sobre fé, sobre ter uma cosmovisão positiva, não está dizendo para você fazer de conta que você está morto quando o leão atacar. Não. José disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Por que ele está dizendo? Porque ele repensou, tá? Eu quero que você entenda isso. Ele repensou tudo que até agora ele tinha alimentado,
todos os conceitos, as ideias negativas que estava guardando com relação a seus irmãos, ou seja, a casa de seu pai, né? Aos seus irmãos, tá? E com relação à mulher de Potifar, com relação ao carcereiro, ou aquele que deixou ele na cadeia, na verdade, não o carcereiro, né? Com todas as situações que ele estava, antes tinha uma ideia, um conceito. Quando passou a situação, ele chega a outro conceito. Ele entendeu a ação de Deus na sua vida. E eu quero que você entenda isto. Deus não está pedindo para você fazer de conta que não está acontecendo os problemas na tua vida, mas que você entenda que Deus está no controle. Amém? Vamos meditar detalhadamente nos pontos. Primeiro, José é a realidade no lar. José era filho de Jacó e Raquel. A preferência de Jacó por José era notória, resultando grande descontentamento entre os irmãos. Esse é um mal que devemos evitar. Nunca, você que é pai, nunca demonstre preferência por A ou B. Todos devem ser tratados igualmente, porque senão podemos provocar circunstâncias de problemas. José procurava ajudar e obedecer seu pai e sofreu inveja e violência por parte dos irmãos. É claro, o pai fomentava isto. Diz em Gênesis 37, versículo 2, na nova versão internacional, que José contava ao pai a má fama deles. Eu quero trazer um esclarecimento aqui. Quando o texto diz que José contava a má fama deles, não está dizendo que José era um fofoqueiro, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Não estamos motivando aqui a ser fofoqueiros. Não. Aqui, simplesmente, José, ele disse para o pai, ele conta para o pai, igual, tá? Que em 1 Samuel 2:23, o sumo sacerdote Eli fala acerca de seus filhos, que todo o povo, ele disse para seus filhos, de todo o povo, ouço a respeito do mal que vocês fazem, ou seja, a má fama. Então José simplesmente comunica ao pai que a má fama dos filhos, né, está sendo falado na boca de todos. Tá? Então ele não está sendo fofoqueiro, nada mais está dizendo, tá? Ou repetindo, vamos dizer, o que todo mundo diz. Olha, a fama negativa dos meus irmãos está muito forte. Tá? Isso é claro que provocou mais problema para ele, né? José é a realidade longe do lar. Diante de toda essa circunstância, tá? Seja pelo fomento do pai em dar algo de preferência mais a José, e pela mesma situação de José, né? Ele ter informado, talvez não precisaria informar se todo mundo já estava falando, né? A situação é que os irmãos de José pegaram José, né? Primeiro lançaram no poço, disse o texto, não havia água, tiram do poço, aí ele foi vendido para ser escravo e depois acabou sendo ou caindo na prisão. Esta realidade perdurou por longos 13 anos, conforme Gênesis 41:46, antes de se tornar governador do Egito. Mas nós temos uma palavra linda, que diz o texto: Deus era com ele. O Senhor o abençoava, fazendo-o prosperar no trabalho que desenvolvia. Uma coisa interessante aqui, perceba, não é as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que devem determinar o estado da nossa vida, mas sim o fato de Deus estar conosco. A presença de Deus, tá, é o ponto determinante para nós. Nós devemos prestar muita atenção a isso. Problemas nós teremos, tá? Ou dificuldades teremos, ou mesmo alegrias eufóricas teremos, mas em nenhum ponto, tá, nós devemos deixar de lado a presença de Deus. Aqui nós vemos que José sempre procurou andar com temor na presença de Deus. José e a mudança da realidade.
A história de José é rica de ensinamentos práticos para a vida dos discípulos de Cristo. São diversas as realidades do nosso viver, pois abrange diferentes ambientes e circunstâncias. Tá? Ou seja, a vida é uma caixinha de surpresas. Precisamos, como José, saber vivenciar essas diferentes realidades. Eu disse no início, não devem ser as circunstâncias, tá, que determinam, tá, quem somos ou as nossas reações da vida. Tá? Na verdade, as nossas reações devem determinar as circunstâncias. Vamos ver aqui no 2, aliás o 3, né? A fé e os propósitos de Deus. Olhar a vida através da lente da fé, a lente dos propósitos de Deus e a importância das escrituras sagradas. A fé e os propósitos de Deus. Todos os pressupostos que devem nortear a maneira do discípulo de Cristo perceber o mundo e suas decisões, atitudes e reações diante das realidades vivenciadas estão nas Escrituras. Tá? Eu coloquei com um exemplo geral, é o nosso GPS. Tá? É como todo mundo conhece, tá? Eu coloquei um exemplo geral aqui para você. Veja, pressupostos, né, que devem nortear a maneira da nossa vida. Nortear quer dizer, nós temos que ter um norte, nós temos que ter uma direção, temos que ter um mapa que nos guia. Esse mapa é a Bíblia. A Bíblia deve ser igual ao GPS quando usamos em nosso carro, quando nós vamos a algum lugar que nós não conhecemos. O que fazemos? Ligamos o GPS, vemos, colocamos o local aonde queremos ir, o GPS nos mostra o mapa e vamos sendo guiados por ele. Tá? Então, o GPS é o nosso pressuposto. Tá? Apesar do mapa não ser uma realidade, todavia é o nosso guia, é o nosso pressuposto. As escrituras bíblicas, tá? A palavra de Deus, é assim, ela nos direciona, tá? Ele constrói conceitos verdadeiros, como interpretar a vida em nossa mente. Agora, o que acontece quando você sai da rota que o GPS está indicando? Aparece, uma vozinha, surge uma voz dizendo, recalculando, a direção, ou seja, ele vai modificar, tá, para você voltar ao caminho ideal para chegar na meta. Então nós também, quando olhamos para as escrituras, tá, porque às vezes nós também nos perdemos um pouco no caminho, tá? E precisamos consultar a Bíblia para recalcular. Será que eu estou indo no caminho certo mesmo? Tá? Então, espiritualmente falando, tá? Vamos ler a Bíblia, tá? Para redirecionar as nossas vidas. A lente da fé, a palavra, estamos falando aqui agora em relação a José, José usava a lente da fé. Em Gênesis 37:5 diz: certa vez José teve um sonho. Tá? Eu quero que você entenda que este sonho, tá, foi um pressuposto para José. Eu lembro, tá, que nos tempos de José não havia a Bíblia que você tem, tá? Não estava escrito. Então Deus fala com José através de sonhos, mostra o desejo que Deus tem acerca da vida dele. Então Paulo também em Filipenses 2, versículo 13, diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. Olha, Deus é que efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Então, quando eu capto, tá, o sonho de Deus para a minha vida, quando eu discerno o sonho de Deus, a meta de Deus para a minha vida, a razão do meu existir dentro do plano de Deus,
eu me encaixo nesse plano, Deus mesmo se encarrega de realizar, tá, este sonho. Quando José tem um sonho, ele pega esse sonho para si e Deus então vai se encarregar de concretizar esse sonho. Assim, ele usava a lente da fé, tá, para perceber as diversas realidades que vivenciava, tá? Então José sabia que Deus tinha algo superior, algo melhor que tudo para ele. Então ele não se deixa levar pelas tentações, tá? Ele não se deixa afetar pelas circunstâncias negativas, mesmo que está sentindo na pele. Mas quando tentado, ou na prisão, ou perante Faraó, José, ele sabe, tá? Ele entende que Deus tem algo a mais para ele. Deus lhe deu um sonho, ele não entende a início o sonho, e nem porque está sofrendo tanto, mas ele sabe que Deus tem um sonho a realizar na sua vida. Ele percebeu com clareza, tá? Somente isso ele percebeu com clareza quando os 2 filhos nasceram. Em Gênesis 41, 51, e 52, nos conta que somente quando os filhos nasceram, ou seja, ele já estava no trono, tá? Ele percebeu com clareza que tudo que tinha acontecido era um trabalhar de Deus para a sua vida. E isso para nós é interessante, porque aqui já é um modelo, aqui já é um exemplo de como Deus age, tá? Isso aqui já deve se tornar para você um padrão, uma lente, tá? Você deve saber que Deus tem um sonho, um plano para a tua vida, e que todas as coisas contribuem para este plano, tá? Ele falou isso para os irmãos no final da sua vida. Vamos lá. Augusto Cury disse assim: na estrada da vida existem curvas imprevisíveis e acidentes inevitáveis. Meu amigo, meu irmão, tá? Isto é um fato. Na estrada da vida existem curvas imprevisíveis. Nós sabemos que Deus tem um sonho para nós, um plano para nós, mas nós temos que entender que tem coisas que fogem ao nosso controle, e como disse, até mesmo acidentes inevitáveis. Não é aqui a fé, tá? O crer que Deus tem um plano para nós não é um pensamento positivo meramente, não é uma determinação de um pensamento positivo, não, é você se colocar nas mãos soberanas de Deus e sempre depender dele nas tuas decisões e interpretar a vida por esse ponto. 3.2, a lente dos propósitos de Deus. Ao reencontrar seus irmãos, José testemunhou sobre a sua percepção ou compreensão e convicção acerca dos acontecimentos adversos de sua vida. Esse texto é interessante, você deve ler Gênesis 45, depois ler o final do capítulo também. Quando José se encontra com seus irmãos, e seus irmãos ficam com medo de que José, agora estando numa posição de autoridade, se vingue dele e mate eles. Que até José, entre aspas, tinha suas razões, mas quando seus irmãos chegam pedindo perdão, o que José disse? José disse: não, vocês não entenderam, não fostes vós, foi Deus que me enviou à frente de vocês, não fostes vós, senão Deus. Pegue isto bem, meu amigo. Olha, aqui é uma receita para você como vencer a falta de perdão, como vencer as mágoas. Muita gente vem guardando mágoa no seu coração sem conseguir perdoar. Entenda, o que José está dizendo, eu vou parafrasear para você. José está dizendo para seus irmãos: olha Benjamim, olha Judá, olha Levi, eu quero dizer na verdade que eu não tenho nada para perdoar. Mesmo que vocês me jogaram no poço,
com o propósito de me matar, mesmo que vocês me venderam como escravo, mesmo que eu passei por calúnia, prisão e tudo, mas eu não tenho nada para perdoar. Por quê? Porque foi Deus, tá? Vocês na verdade foram um instrumento que Deus usou para eu estar aqui. Se vocês não tivessem me empurrado no poço, se vocês não tivessem me vendido como escravo, eu não estaria aqui na posição que eu estou. Então eu não tenho nada a perdoar. Ao contrário, obrigado, tá? Obrigado por tudo que vocês, né, fizeram contra mim. Você está percebendo? Quando eu entendo que todas essas coisas contribuem para o meu bem, eu não tenho mágoas, eu não guardo mágoas para com os outros. Eu entendo que Deus agiu ao meu favor. Por isso, em Romanos 8, 28, Paulo disse: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, juntamente para o bem. Sabemos. Por que ele disse sabemos? Porque Paulo está olhando para a história bíblica. É como se Paulo estivesse olhando para a história de José e dizendo para você: olha aí, está provado que Deus sempre trabalha ao nosso favor, quando nós amamos Ele. Então ele disse sabemos. Neste momento eu quero dizer para você: saiba, tá? Tenha certeza que Deus trabalha ao teu favor se você está andando dentro do temor dEle. 3.3, vamos correr agora para terminar, a importância das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta, ela é a base de nossas crenças e valores que nortearão nossa percepção das diversas realidades. Assim, evitaremos a utilização de lentes que estejam embaçadas, ou seja, informações e referências a partir de outros meios de comunicação, sem passar pela luz da palavra. Tá? Então, qualquer coisa que venha fora da palavra, sujeita a ela a palavra. Penere pela palavra de Deus. Faça que a tua base de crença, a tua base, o que você tem que valorizar, esteja, que passe, né, pela peneira da palavra de Deus. Tá? Nós dissemos aqui antes, que quando Paulo disse sabemos, é justamente isso. Paulo está olhando para a palavra de Deus. E a palavra para ele é tudo. Ele disse: eu já vi na palavra que Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele, então eu sei que Deus está trabalhando ao meu favor. Somente nas Escrituras Sagradas vamos encontrar o conteúdo da fé e a revelação dos propósitos de Deus. Tá? Então vamos usar as lentes corretas. Vamos tirar as nossas próprias lentes e colocar em nossa mente a lente da palavra de Deus, e somente assim vamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. O melhor, precisamos aprender a vivenciar os bons e os maus momentos, ou seja, interpretar, tá? Os maus e os bons momentos, pois ambos fazem parte do processo de formação do discípulo de Cristo. É preciso cuidado para que nossa mente não fique contaminada com a cosmovisão mundana, mas que o nosso entendimento seja sempre renovado para a glória de Deus. Paulo disse em Romanos 12: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, ou seja, é você que faz, tá? Não é Deus que através de uma oração, tá, vai modificar simplesmente a tua forma toda de pensar. Não, você precisa renovar a tua mente mediante a palavra de Deus. Capite isto, tá? Não é algo místico. Você precisa ler, você precisa colocar na tua cabecinha, tá, o que diz as Escrituras. Concluindo, explicamos a importância e o significado da cosmovisão. Ou seja, é de suma importância você entender que base você está interpretando, que lente, aliás, você está usando para interpretar o mundo. Segundo, destacamos a postura de José diante das realidades adversas e favoráveis. Ou seja, José tinha um sonho,
E no final de tudo, José entende que Deus trabalha mesmo com as circunstâncias adversas. Terceiro, mostramos que a base da cosmovisão do discípulo de Jesus Cristo é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Então, creia igual a Paulo. Sabemos pelas Escrituras que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se, tá? E deixar seu like, né? Ou seja, sua curtida, tá? Se inscreva para você receber a notificação quando lançamos a próxima lição. Muito obrigado. Deus te abençoe. Meu abraço. Um bom final de semana.